Irmãos, nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus, como fazemos de costume, à noite, no domingo. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a sua igreja diante dele, pedindo por nós, pela nossa santificação, pedindo pelo nosso crescimento na graça, no temor do Senhor, para que os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito seja manifesto em nossas vidas, para que assim nós venhamos glorificar o nosso Deus, não só por meio da compreensão, da justificação, mas também da compreensão, da santificação, do nosso crescimento em fé. Vamos ao nosso Deus em oração nesse momento? Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos pelo privilégio, Pai, da redenção, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nos livrou, ó Pai, das obras da carne, das obras do nosso pecado, de forma, ó Deus, que o Senhor nos chama para viver uma nova vida, uma vida, Senhor Deus, que é vivida no poder, na condução e na direção do Santo Espírito, uma vida de liberdade que é governada pelo amor, uma vida que é dirigida em santidade e que possui como característica fundamental, ó Deus, o fruto desse Espírito, que é amor, que é alegria, que é bondade, benignidade, fidelidade e assim por diante. Nós te agradecemos, Deus, porque esses frutos não são simplesmente critérios para a identificação de quem é crente ou não, mas esses frutos são bênçãos da nova aliança, consequências do derramamento do Espírito Santo sobre a tua igreja. Por isso nós não temos eles como um fardo, mas como uma alegria e como uma bênção, como o cumprimento das tuas promessas sobre o teu povo. Nós pedimos que o Senhor fortaleça em nós, ó Deus, esse fruto, que o Senhor encha-nos do teu Santo Espírito, ó Pai, por meio do culto, por meio dos cânticos, por meio da adoração ao Senhor e também por meio da compreensão da tua palavra, quando ela é lida e exposta e aplicada aos nossos corações. Pedimos pela santificação dessa igreja, que a cada dia ela cresça em graça, no conhecimento do Senhor, que ela cresça na fé, na esperança e no amor, que o nosso testemunho, Deus, venha, ó Deus, iluminar, ó Deus, a nossa região, a nossa cidade, que essa igreja seja sal deste mundo, seja luz, ó Deus, nesse mundo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a nossa evangelização, Senhor Deus, possa alcançar os perdidos, possa alcançar aqueles que necessitam do teu evangelho, da tua salvação. Ó Deus, que o Senhor mova os corações nesta igreja, ó Deus, para mais perto do Senhor, para darem testemunho de Ti através das boas obras, através da pregação ou do anúncio do Teu Evangelho, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa guiar essa igreja em graça, para que a cada dia essa igreja seja revitalizada, fortalecida, vivificada, se torne mais parecida com o Senhor, ó Deus, para que o mundo possa olhar para nós, para a nossa comunhão, para a nossa vida, para a nossa pregação e de fato crer que o Pai enviou o Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Ó Deus, rogamos por irmãos nossos que estão enfermos e que por essa razão não puderam estar conosco. Lembramos especialmente do presbítero Val, Senhor Deus, do presbítero Ezequiel, ó Deus, ambos com problemas de saúde, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo tratamento do presbítero Val, Senhor Deus, que tem se encaminhado. Que o Senhor o abençoe e lhe dê graça nesses dias. Que o Senhor abençoe também a recuperação do teu servo Ezequiel, dando a ele, Senhor Deus, paciência, ó Deus, graça, ó Pai, para suportar esses dias. E que o Senhor, Deus, seja com ele, com toda a sua família, lhe dando este apoio. Abençoa, Senhor Deus, os demais irmãos da nossa igreja, aqueles que estão que têm dificuldades de locomoção, têm dificuldades para vir à igreja. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, os console, os conforte, os visite, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor possa abençoar nossas famílias, abençoar os nossos corações nessa noite, dirigir e guiar a tua igreja para a honra e glória do teu nome. Fala conosco também por meio da pregação da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias
na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos abrir no capítulo 5 e nós vamos ler novamente os versículos do versículo 16 ao versículo 24, mas nós vamos concentrar a nossa exposição a partir do versículo 22 até o versículo 24. No Gálatas capítulo 5, a leitura do versículo 16 ao 24, mas a exposição do versículo 22 ao 24. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, escutem com atenção a palavra do Senhor. E ela nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, orando ao nosso Deus, pedindo a sua graça para meditarmos na sua palavra e crescermos no conhecimento dela, para manifestarmos o fruto do Espírito conforme ela nos ensina. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos porque a lemos agora. Pedimos a tua graça para compreendermos a tua palavra com as suas aplicações para o nosso coração. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que nós podemos conhecer uma árvore por meio dos seus frutos. Nós podemos conhecer uma árvore por meio dos frutos que ela dá. Isso todo aquele que planta, todo aquele que trabalha com a terra sabe muito bem. Muitas vezes se planta 2, 3 sementes do mesmo tipo, no mesmo solo, e uma árvore produz um bom fruto, a outra não produz frutos, ou produz até um fruto que está apodrecido, que está doente, que não serve para o consumo e assim por diante. A mesma semente, o mesmo solo, frutos diferentes. Paulo está usando aqui a analogia do fruto para falar de pessoas que estavam na igreja, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas que manifestavam atitudes, obras diferentes. Algumas que manifestavam de fato o fruto do Espírito, outras que manifestavam características da carne, obras da carne, características de uma árvore de um tipo diferente, de uma semente diferente. Nas últimas exposições, na carta aos Gálatas, nós vimos como o capítulo 5 ele tem um papel importante de transição na carta de Paulo aqui. A primeira seção foca muito, na verdade, da justificação pela fé. A primeira parte da carta de Paulo, como nós vimos, tem como seu foco ensinar aos crentes que eles foram salvos somente pela graça por meio da fé. Eles foram justificados diante de Deus pela fé. Que os seus pecados foram perdoados por meio da fé. Eles foram salvos por meio da fé, independentemente do cumprimento da lei, das obras da lei, da parte deles, obviamente.
Na segunda parte, que é a parte que nós estamos agora, nós temos uma pequena mudança de ênfase. A ênfase não é mais a justificação pela fé, mas sim a vida que nós temos agora com Cristo. Se na primeira parte o apóstolo tratou do nosso início na vida cristã por meio da fé, agora Paulo trabalha a continuidade da nossa vida cristã. Como nós continuamos, ou como nós devemos continuar a nossa vida cristã a partir da compreensão de que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, o foco da carta deixou de ser a nossa condição diante de Deus para a vida que agora nós temos com Deus. Não mais como nós vamos nos apresentar diante do Senhor, mas agora, uma vez que nós já somos justos diante do Senhor, como nós vamos viver com Ele agora. Como nós vamos viver a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Em resumo, o apóstolo Paulo tem nos ensinado que nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo, fundamentada no poder do Espírito, fundamentada na graça do Senhor. Nessa seção da carta, então, Paulo oferece uma alternativa de vida ao estilo de vida legalista proposta pelos agitadores, pelos falsos mestres que estavam enganando os crentes naquelas cidades ali da região da Galácia. A proposta desses falsos mestres era a seguinte: primeiro, vocês não são salvos pela graça por meio da fé, vocês são salvos pelo cumprimento das obras. Sim, a fé é importante, mas a fé não é suficiente. Além de crer em Jesus Cristo, vocês precisam cumprir a lei, vocês precisam viver como os crentes viviam no Antigo Testamento, precisam da circuncisão, precisam guardar as festas, precisam realizar a Páscoa, precisam guardar os dias santos e assim por diante, para serem aceitos diante de Deus. Mas eles também diziam, para que vocês tenham uma vida de comunhão com Deus, para que vocês possam ter uma vida mais próxima do Senhor, para que vocês possam lutar contra o pecado, vencer o pecado e se tornar mais parecidos e mais próximos de Deus, vocês também precisam da lei. Vocês também precisam viver pela lei, sacrificando a própria vida de vocês de acordo com a lei, por meio desses mesmos hábitos, dias santos, circuncisão, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e assim por diante. Paulo, então, oferece uma alternativa a isso. Paulo diz, não, essa não é a vida que Deus quer que nós vivamos. Não, essa não é a vida proposta em Cristo Jesus. Pelo contrário, a vida proposta por Cristo Jesus não é uma vida que está alicerçada no cumprimento da lei, mas sim no poder do Espírito. É interessante que na última semana nós vimos que a lei não pode nos libertar do pecado. Pelo contrário, a lei apresenta o pecado, a lei nos mostra que nós somos pecadores, mas ela não pode nos libertar do pecado, nem também pode nos livrar do pecado. Paulo então vai nos mostrar nessa manhã o que de fato pode nos livrar do pecado. O que de fato pode nos libertar das inclinações do nosso coração mau. O que de fato pode nos santificar. O que de fato pode nos fazer próximos de Deus. O que de fato pode nos tornar mais semelhantes com Deus. Em resumo, o apóstolo Paulo vai dizer que é o poder do Espírito, ou uma nova vida no Espírito. Desta forma, nessa noite nós vamos aprender que em Cristo nós somos chamados a viver em novidade de vida, vivendo segundo o fruto do Espírito. Em resumo, nós aprenderemos nessa noite que em Cristo nós somos chamados a viver em novidade de vida, vivendo segundo o fruto do Espírito. Veremos, em primeiro lugar, que nós somos chamados a viver segundo o fruto do Espírito. E depois nós vamos ver, no versículo 24, que nós somos chamados a viver em novidade de vida. Aprenda primeiro que em Cristo nós somos chamados a viver segundo o fruto do Espírito. Veja que no versículo 22, o apóstolo Paulo, ele dá continuidade à sua exposição do conflito entre o Espírito de Deus e o impulso do pecado, chamado aqui de carne. O apóstolo Paulo já começou a trabalhar esse conflito nos versículos anteriores, desde o versículo 19. E entre os versículos 19 e 21, ele mencionou as obras da carne, como esse impulso da carne, como esse impulso do pecado se demonstra em nossas vidas. E nós vimos a ira, a falsidade, as bebedices, a inveja, a glutonaria e tantas outras coisas que são demonstrações muito claras da atuação do pecado em nós.
da atuação da nossa natureza pecaminosa em nós. Agora Paulo vai tratar do segundo aspecto dessa grande guerra, dessa grande luta. Primeiro, Paulo falou do impulso da carne e das obras da carne. Agora ele vai falar do poder do Espírito e do fruto do Espírito. Em contraste às obras da carne agora, o apóstolo Paulo apresenta o fruto do Espírito. Veja os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Antes de tratar, irmãos, particularmente de cada um desse fruto do Espírito, ou cada um desses aspectos do fruto, dessas qualidades do fruto do Espírito, eu quero observar com os irmãos algo interessante sobre aquilo que Paulo está fazendo aqui. Eu creio, assim como outros autores, que aqui Paulo está fazendo uma alusão, uma menção geral às promessas de Deus descritas no livro de Isaías, especialmente nos capítulos 32 e 57 de Isaías. O que nós lemos no profeta Isaías é que Deus prometeu que ele enviaria o Espírito Santo e que através do derramamento do Espírito Santo, uma terra que era estéril, um deserto, se tornaria em um lugar frutífero. E de maneira muito interessante, o profeta Isaías descreve a consequência do Espírito Santo, a consequência do derramamento do Espírito Santo a partir de frutos. Não frutos financeiros, não frutos de outros aspectos, mas frutos característicos do próprio Deus, como justiça, paz, longanimidade, alegria e santidade. E nós cremos então que o fruto do Espírito mencionado por Paulo não é semelhante a Isaías por acaso. Nós cremos que Paulo, sim, tem Isaías em mente. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 32. Nós poderíamos também abrir no capítulo 57, mas eu creio que o capítulo 32 será suficiente para provar o nosso ponto nessa noite. Isaías capítulo 32, a partir do versículo 10. Melhor dizendo, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 15, para não ficar tão extensa assim, e eu vou passar para os irmãos o que está acontecendo desde a partir do versículo 10. Isaías 32, se nós observarmos do versículo 10 até o versículo 14 de Isaías 32, o que nós temos é a descrição de uma terra desolada, de uma terra deserta, de uma terra infrutífera. Essa é a descrição dos versículos 10 a 14. De maneira geral, o capítulo 32 de Isaías descreve a restauração de Israel, a transformação de Israel de uma terra deserta e infrutífera para uma terra que agora está produzindo frutos. Veja agora então o versículo 15, Isaías 32, 15. Versículo 15 anuncia o derramamento do Espírito. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E a partir disso, então, o versículo continua ensinando. O deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Veja, irmãos, o que nós temos aqui em Isaías. Nós temos uma restauração prometida a Israel. Deus está comparando Israel com uma terra deserta, com uma terra infrutífera, com uma terra que não pode produzir frutos porque está morta, porque está seca, porque não tem condições nenhuma de gerar fruto nenhum. Mas o profeta anuncia que um dia será derramado o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor for derramado nessa terra seca, então aquilo que era deserto se tornará em pomar. E o pomar crescerá e se tornará um bosque. E então haverão frutos. A justiça habitará no deserto, o juiz habitará no deserto, a justiça morará no pomar. E o efeito disso, ou os frutos disso, será paz, justiça, repouso, segurança para sempre.
Note que a restauração prometida, irmãos, traz claramente frutos espirituais. Uma terra seca que recebe o derramamento do Espírito Santo e que, através do derramamento do Espírito Santo, passa a produzir frutos. Como consequência disso, o versículo 18 de Isaías 32 nos diz, Isaías 32, 18, povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Observe os frutos: justiça, segurança, paz. Nós temos tranquilidade. Aqui nós temos então uma restauração completa que é prometida ao povo de Deus. O povo do Senhor ouve as promessas de que um dia o Senhor derramará sobre eles o Espírito Santo. E a consequência natural do Espírito Santo sendo derramado sobre o povo de Deus é a fertilidade, é o fruto do Espírito, que nada mais é do que justiça, paz, tranquilidade, repouso, como nós temos aqui muito bem descritos. A restauração, então, promovida pelo derramamento do Espírito, produz uma nova criação, uma nova vida, uma restauração completa. Para Paulo, então, nós cremos em Gálatas, essa restauração acontece naqueles que estão unidos a Cristo por meio do Espírito Santo. Esses foram crucificados com Cristo, como nos diz o versículo 24, e já não vivem para os desejos da carne que anteriormente governavam as suas vidas. Agora, como uma terra seca que se tornou um pomar, eles já não vivem mais para os desejos da carne, mas agora vivem novidade de vida, manifestando o fruto natural do derramamento do Espírito Santo sobre eles. E aqui, irmãos, nós começamos a aprender que uma vida governada e dirigida pelo Espírito Santo manifesta o fruto da nova criação. E esse fruto é, ao mesmo tempo, emblema dessa nova vida e fundamento dessa nova vida. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo muito importante sobre o fruto do Espírito. Os atributos do fruto do Espírito, a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, a bondade, a fidelidade, assim por diante, não são, irmãos, simplesmente deveres que nós temos que cumprir. Muitas vezes nós lemos o fruto do Espírito a partir dessa perspectiva. Nós lemos amor, então eu tenho que amar, alegria, então eu tenho que ser alegre, paz, eu tenho que ser, e assim por diante. E na verdade, obviamente, os crentes devem viver esse fruto. Mas nós podemos, irmãos, facilmente transformar essa lista do fruto do Espírito em uma lista legalista. Nós podemos transformar essa lista num checklist pelo qual nós podemos descobrir se nós somos crentes ou não. Nós começamos a analisar, eu tenho isso, eu não tenho isso, eu faço isso, eu não faço aquilo, então eu sou crente, ou então eu não sou. Mas o que nós temos aqui, irmãos, muito mais do que um checklist para saber se nós somos crentes ou não, uma lista de deveres que nós temos que cumprir. O apóstolo Paulo, através do profeta Isaías, nos ensina que antes de todas essas coisas, o fruto do Espírito é o resultado do cumprimento das promessas de Deus na vida do seu povo escolhido. O fruto do Espírito, antes de ser um dever, irmãos, é uma bênção de Deus. Antes de ser uma obrigação nossa, o fruto do Espírito é uma graça de Deus derramada sobre nós. O Senhor não está dizendo que nós devemos cumprir o fruto do Espírito para alcançarmos a santificação, ou melhor dizendo, para alcançarmos a salvação. O que o Senhor está nos dizendo é que todo aquele que foi salvo por Ele receberá naturalmente o fruto do Espírito. Ou em outras palavras, todo crente verdadeiro que possui o Espírito, que teve o Espírito de Deus derramado no seu coração, ele produz o fruto do Espírito inevitavelmente. Porque o fruto do Espírito é uma promessa, é uma bênção, é uma graça de Deus. Nós somos herdeiros dessas promessas. Aqueles que creem em Cristo são herdeiros dessa promessa. E por isso eles são alvos do fruto, fazem parte do verdadeiro povo de Deus. Não é um estilo de vida legalista que Paulo está propondo aqui. Se você tiver isso, você é salvo. Se você tiver isso, você é crente. O que Paulo está nos mostrando é que o fruto do Espírito é o resultado natural da nova vida que nós recebemos. E esse
resultado natural testemunha que nós somos herdeiros das promessas de Deus. Por isso, irmãos, todos nós somos convidados nessa noite a compreender mais sobre esse fruto, para vivermos então diante de Deus, não de forma legalista, como foi proposto pelos falsos mestres. Se você fizer isso e isso, então você está próximo de Deus, você está santo, você está salvo. A obra do Espírito em nós não é a causa da nossa salvação, mas é o resultado da nossa salvação. O fruto do Espírito não é o fundamento da nossa salvação, mas é o resultado da nossa salvação. O fruto do Espírito não é o alicerce sobre o qual nós devemos apoiar a nossa salvação. Nós não devemos pensar o seguinte: eu tenho que amar para ser salvo. Eu tenho que crer, eu tenho que amar, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser paciente para ser salvo. A proposta é a inversa. Esses frutos apenas demonstram a salvação que nós já recebemos. Esses frutos são o resultado dessa salvação. Todo crente verdadeiro manifesta esses frutos, porque ele é alvo das promessas de Deus. Por isso, irmãos, o fruto do Espírito não é uma proposta de vida legalista. É uma proposta de vida que liberta por meio da ação poderosa e transformadora do Espírito Santo de Deus. Veja, o primeiro desses frutos, então, é o amor. E não é por acaso que o amor é o primeiro desses frutos. E aqui, irmãos, veja, Paulo utiliza a palavra no singular, né? Fruto e não frutos. E há muitas vezes a tentativa de se fazer grandes explicações sobre isso. A verdade é que nós não sabemos por que Paulo utiliza o singular e não o plural. Em outros casos, ele também utiliza singular para falar sobre frutos. Então, provavelmente isso não quer dizer muita coisa. Então, não está errado se você disser frutos do Espírito Santo. Nós não sabemos por que Paulo utiliza singular. Não é necessário que você evite a nomenclatura de frutos no plural. O que Paulo está mostrando é que são frutos no plural, sim. Talvez aspectos diferentes do mesmo fruto, mas também frutos que vêm da mesma árvore, do mesmo dom do Espírito. Então não se apegue tanto a esse fato de ser dito em singular ou no plural, porque nós não sabemos a razão de Paulo ter escrito dessa forma. É bem provável que isso não tenha importância alguma. Seja no plural ou no singular, Paulo está dizendo a mesma coisa. O primeiro, então, desses frutos é o amor. E aqui nós devemos notar a escolha de Paulo de começar o fruto do Espírito com o amor. Paulo coloca o amor em primeiro lugar e não é por acaso. Isso é fundamental para a compreensão do fruto do Espírito. O amor, na teologia de Paulo, especialmente naquilo que ele está desenvolvendo aqui em Gálatas, tem um papel fundacional. Lembra, no versículo 14 desse mesmo capítulo, Gálatas 5, versículo 14, o apóstolo nos ensinou que a lei se cumpre no mandamento do amor. Ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o fundamento de toda a lei. A lei de Deus aponta para o cumprimento desse mandamento. Por quê? Porque aquele que ama o seu próximo, ele não mente, ele não dá falso testemunho, ele não adultera com a esposa do seu próximo, ele não furta, ele não mata, ele não cobiça. Por isso que o fundamento de toda a lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Por isso também Paulo começa o fruto do Espírito a partir do amor. Porque o amor tem esse papel primário. O amor tem esse papel fundamental ou fundacional no fruto do Espírito. E aqui, irmãos, nós precisamos também lembrar o contexto da carta de Paulo para entender melhor porque o amor está no lugar primário aqui nessa lista. Primeiro, porque Paulo cita o amor como o fundamento da vida cristã, inclusive como o fundamento do cumprimento da lei, mas também porque é muito provável que a carta de Paulo tenha sido escrita num contexto de dificuldades de relacionamento dentro da igreja dos Gálatas. Nós vimos isso na semana passada. Na semana passada nós observamos que as obras da carne, a maioria das obras da carne, dizem respeito a pecados no relacionamento que nós temos com o próximo. Nós vimos que 8 obras da carne estão ligadas com o nosso relacionamento com o próximo. E é bem provável que Paulo deu tanta ênfase nessas obras com o próximo, porque esse era o problema. Paulo fala sobre dissensões, facções, divisões, invejas. Tudo isso porque, irmãos, bem provavelmente na igreja dos Gálatas estava acontecendo isso.
A igreja estava se dividindo, a igreja estava brigando, a igreja estava irando-se um contra o outro. É por isso que Paulo também começa com o amor. O amor ocupa a primazia porque ela é uma resposta aos pecados que nós cometemos contra os nossos irmãos. Se o nosso pecado, se as obras da carne em muito consistem em pecarmos contra os nossos irmãos, em fazermos o que é mal para os nossos irmãos, Paulo nos ensina que uma vida vivida no Espírito Santo é marcada pelo amor. Enquanto alguém que segue o seu coração pecaminoso, ele vive a provocar divisões, a brigar, a se irar contra o seu próximo, contra o seu irmão, alguém que vive pela graça, alguém que vive uma vida dirigida pelo Espírito Santo, tem como característica primeira e fundamental o amor. Ele vive pelo amor. E aqui Paulo nos mostra que é através do amor que nós vencemos as obras da carne e cumprimos a lei de Deus. É através do mandamento do amor que nós cumprimos a lei de Deus, como ele já falou no versículo 14, e é também através do amor que nós vivemos contrários às obras da carne. As obras da carne dividem, o pecado divide igrejas, divide famílias, divide irmãos, mas o amor une. Por isso que o amor é o primeiro aspecto do fruto do Espírito. É o primeiro aspecto enfatizado por Paulo, porque o amor une, o amor é contrário às obras da carne. O segundo aspecto é a alegria, e ela é mencionada por Paulo logo depois do amor. E aqui, irmãos, certamente a alegria não deve ser confundida com momentos de euforia que nós temos, né? Momentos de prazer e satisfação que a gente tem quando a gente está assistindo algum esporte e o nosso time vence, ou quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta e sente aquela alegria, aquele prazer, quando a gente está saindo com alguém, quando a gente está festejando alguma coisa, alguma data especial. Esses são momentos, sim, de alegria, mas o que Paulo está tratando aqui não é desse tipo de alegria. Paulo está tratando de uma alegria mais profunda do que essa, certamente. No contexto da carta, no contexto do amor, nós podemos concordar com aquilo que o Douglas Moo nos diz muito bem, quando ele diz que em Paulo a alegria é um estado mental estabelecido que surge, um estado mental estabelecido que surge de um sentimento do amor de Deus por nós, produzido pelo Espírito, e que existe mesmo diante das dificuldades e das provações. Em outras palavras, o que o Douglas Moo está nos dizendo é que em Paulo a alegria não é circunstancial. A alegria é fruto da obra do Espírito em nós, que promove em nós uma alegria de vida que não depende das circunstâncias, das dificuldades e das provações que nós passamos aqui. É interessante, irmãos, que nós já trabalhamos sobre o amor quando nós desenvolvemos o versículo 14, há algumas semanas atrás. E nós vimos que sim, o crente que não demonstra amor pelos seus irmãos, ele demonstra não conhecer o amor de Deus. É isso também que o apóstolo João vai dizer na sua carta. Aquele que não ama a seu irmão, que vê, que consegue enxergar, como ele pode amar a Deus que não vê? Mas a alegria também é uma característica verdadeira do crente. E é triste, irmãos, perceber que muitas vezes nós encontramos crentes que não manifestam a alegria de vida. Nós encontramos crentes que só fazem murmurar e reclamar daquilo que passam na própria vida. E aqui, irmãos, é lógico que nós não estamos falando que os crentes não podem lamentar diante de Deus, chorar as suas dificuldades e aflições diante de Deus. Pelo contrário, os salmos nos mostram isso. Os salmos nos mostram momentos em que os crentes lamentavam e choravam diante do Senhor. Momentos em que os crentes expressavam a sua tristeza, seja por causa de um pecado, como Davi fez, seja por causa de uma tentação, por conta da perseguição dos seus inimigos. É comum que os crentes expressem tristeza e luta por causa de circunstâncias da sua vida. Mas mesmo essas circunstâncias, mesmo essas lutas, mesmo essas provações, não podem retirar do coração do crente a alegria da salvação e do amor de Deus. É interessante que a nossa confissão ela fala sobre a certeza do amor de Deus e a certeza da salvação. E ela nos diz que esse amor pode ser, essa certeza do amor de Deus, essa certeza da salvação, pode ser abalada, pode ser enfraquecida em nossas vidas, por causa dos nossos pecados, por causa
das tentações de Satanás, por causa de sofrimentos físicos, de doenças, de circunstâncias em nossa vida. Mas ela também nos lembra que o crente verdadeiro jamais ele chega ao desespero. Ele jamais se desespera e perde a sua esperança no Senhor. Ele tem a sua confiança abalada, ele se vê entristecido, ele se vê fraco na fé, mas ele jamais perde a alegria da salvação. O fruto do Espírito ele pode ser enfraquecido em nós, mas certamente ele não será perdido. E aí veja, irmãos, é interessante que muitas vezes nós encontramos irmãos que não têm esse fruto, que não apresentam esse fruto. Na verdade, nós não poderíamos nem sequer chamá-los de irmãos, né? A gente encontra irmãos que parecem mais um limão, né? São azedos, né? Toda vez que você encontra com eles é para falar da tristeza, das angústias, das dificuldades, né? Você chega todo animado para perguntar como é que vai, né? E aí ela joga um balde de água fria sobre você, contando todas as tragédias da vida dela, né? E normalmente essas pessoas têm muitas dificuldades em reconhecer as bênçãos de Deus, em reconhecer as graças de Deus. São pessoas descontentes que não manifestam a alegria do Senhor. A alegria é uma condição que é dada pelo próprio Espírito, que não depende das nossas circunstâncias, mas que depende da convicção que o Espírito do Senhor dá a nós. Veja, o segundo fruto é a paz. O terceiro aspecto do fruto é a paz. E aqui, irmãos, nós temos uma referência, talvez, à paz que nós temos com Deus por meio do perdão dos pecados, mas muito mais provável, pelo contexto, é que nós tenhamos aqui uma referência à paz que nós devemos ter, ou que nós temos com os nossos irmãos. Lembra do que nós falamos, que as obras da carne falavam constantemente sobre divisões na igreja, sobre iras, sobre problemas na igreja, problemas na comunhão da igreja? Paulo, então, parece estar dando uma resposta a isso, através do amor, através da alegria e através da paz. Ou seja, aqueles que manifestam inclinação do pecado, aqueles que são dirigidos pelo pecado, pelas obras da carne, provocam divisões, provocam iras, provocam discussões, contendas, inimizades, discórdias. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo promove a paz. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo não promove divisões na igreja, mas promove a união da igreja. Promove paz, promove alegria e promove amor. A paciência e a longanimidade também devem ser entendidos nesse mesmo sentido. É lógico que nós temos em Deus aquele que primeiro é paciente, aquele que primeiro que é longânimo. O Pai e o Filho demonstram paciência, demonstram longanimidade diante dos nossos pecados. Paulo vai falar muito sobre isso. Mas a partir da paciência e da longanimidade que Deus exerce para nós, ou para conosco, nós devemos então exercer paciência e longanimidade para os nossos irmãos. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, onde nós vamos ver Paulo citando tanto paz, quanto amor, quanto paciência. Todos esses três frutos sendo citados unidos aqui em Efésios 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, do 1 ao 3 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui, irmãos, veja como aqui nós temos a união dos três frutos do Espírito aqui muito claros: a paz, o amor e a paciência. Veja, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor para manter o vínculo da paz. É estranho também, irmãos, conhecer pessoas que se dizem cristãs, se dizem servas de Deus, e elas são extremamente impacientes, né? Elas não têm amor, elas não demonstram paciência, longanimidade. E esse é um fruto do Espírito, e a razão de ser um fruto do Espírito é muito clara. O próprio Deus demonstra amor por nós. O próprio Deus demonstra paciência e longanimidade para nós.
Se nós recebemos o amor de Deus, se nós conhecemos o amor de Deus, João nos diz, nós passamos a amá-lo, a amar também. Se nós experimentamos a paciência de Deus, a longanimidade de Deus para com os nossos pecados, nós passamos também a ter paciência e longanimidade com aqueles que estão ao nosso redor. A palavra traduzida aqui por benignidade, né, o fruto que vem logo em seguida da paz, é comumente utilizada para se referir aos atos graciosos de Deus para nós pecadores. Mas ela também é utilizada aqui para mostrar que, uma vez que nós conhecemos a benignidade de Deus, nós devemos também derramar bondade. E o significado dela é muito parecido. Benignidade e bondade têm praticamente o mesmo significado. E aqui nós temos, de fato, a demonstração de graça, de amor, de bondade, de carinho, de afeto para o nosso próximo. O fato é que, uma vez que nós recebemos graça, bondade, afeto da parte de Deus por nós, nós também devemos derramar essas coisas sobre os nossos irmãos e sobre o nosso próximo. A benignidade é, de fato, uma característica de alguém que conheceu o amor de Deus, de alguém que conheceu a graça do Senhor. Depois da bondade, é citado a fidelidade. E é interessante, irmãos, que aqui a palavra que é traduzida por fidelidade também pode ser traduzida por fé. Mas aqui a tradução faz um excelente trabalho ao reconhecer que a virtude ensinada aqui não é o ato de crer em Deus, por exemplo, como Paulo falou em outros textos da sua carta. Mas aqui é a fidelidade nos relacionamentos. Lembra, o fruto do Espírito, assim como as obras da carne, tem a ênfase nos relacionamentos humanos. É por isso que aqui a palavra fé é traduzida por fidelidade, porque Paulo está nos mostrando que sim, o fruto da carne, as obras da carne é infidelidade, mas o fruto do Espírito é fidelidade, e essa deve ser uma marca dos relacionamentos que nós nutrimos, especialmente na igreja. Os nossos relacionamentos devem ser fiéis. Nós devemos ter relacionamentos fiéis uns com os outros. Nós devemos ser fiéis ao nosso amor a Deus e também ao nosso amor ao próximo. A mansidão é um dos aspectos também da nova vida que nós temos no Espírito. E é interessante, não é? Porque essa característica foi citada pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. No Mateus 5, versículo 5, o Senhor diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E é interessante que essa palavra manso, mansidão, é uma palavra difícil de traduzir, porque ela tem um campo de significado muito amplo, ela pode significar muitas coisas. Mas ela, de maneira muito clara, tanto no Sermão do Monte como aqui, ela parece se referir a uma ausência de pretensão, muito ligada à humildade, ou seja, está associada a um comportamento que implica domínio próprio, ou seja, é uma pessoa que não é orgulhosa, que não age em causa própria e que por isso ela é mansa, ela é tranquila, ou seja, ela reconhece as suas fraquezas, os seus pecados, ela é humilde, ela não tem pretensões orgulhosas. E normalmente, irmãos, o que produz iras, discórdias, contendas é o orgulho. A uma pessoa mansa, ela não tem pretensões orgulhosas. E porque ela é humilde, porque ela reconhece quem ela é, com suas falhas, com suas fraquezas, com suas debilidades, ela é de fato uma pessoa mansa, ela tem domínio próprio. Como o D.A. Carson ele nos diz, ser manso para com os outros implica em estar livre da maldade e do espírito vingativo. Ou seja, aquele que é manso é alguém que não se vinga, que não é orgulhoso, que não tem maldade diante dos outros, porque é humilde, reconhece as suas fraquezas, as suas falhas. Unido, então, à mansidão, irmãos, está o domínio próprio. E aqui é interessante notar que o fruto termina com o domínio próprio. Ele começa com o amor, e nós vimos o fundamento do amor, mas ele termina com o fruto do Espírito. E não parece ser por acaso que Paulo termina com o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque se nós observarmos a lista das obras da carne, nós podemos observar que as obras da carne terminam com bebedices e glutonarias. E nós vimos na última semana que esses dois pecados estão relacionados justamente à falta de domínio próprio e à falta de controle nas ações. Pessoas que comem além do que deveriam, que bebem além do que deveriam, que se entregam aos prazeres da vida além daquilo que é bom, além
daquilo que é saudável. Por isso, então, eu creio que Paulo termina sua lista com domínio próprio, que é justamente a resposta para a falta de domínio próprio, que claramente é vista nas glutonarias e nas bebedices. Quando Paulo termina, então, a sua lista, ele diz: contra estas coisas não há lei. E aqui, irmãos, veja, Paulo está nos dizendo que os frutos do Espírito não são contrários à lei de Deus. É o oposto disso. Não existe lei que proíba, ou mesmo que condene o fruto do Espírito. Não existe lei que condene, que proíba aquilo que Paulo está ensinando aqui. A verdade é que todo o fruto do Espírito se fundamenta e também pode ser resumido no mandamento do amor, no versículo 14, que também resume toda a lei. É por isso que Paulo está dizendo que não há lei que condene, não há lei que proíba essas coisas. Quanto a essas coisas, não há lei, porque essas coisas são o cumprimento da lei. A lei se cumpre através do amor, a lei do amor cumpre a lei de Deus, e o fruto do Espírito é, de fato, a resposta para a lei de Deus. E que veja, irmãos, a alternativa de Paulo para a proposta de vida legalista apresentada não é o desprezo pela lei de Deus. E aqui, irmãos, veja como isso é interessante. Muitas vezes, quando nós estamos lidando com o legalismo, nós damos uma outra resposta errada. Muitas vezes nós estamos lidando contra o legalismo, contra a ideia de que nós somos salvos pela lei, que nós devemos cumprir a lei para nós nos achegarmos diante de Deus. E muitas vezes a nossa resposta é desprezar a lei do Senhor, é dizer: não, nós não precisamos da lei, ela não é útil para nada, ela não serve para nada, porque nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, independentemente das obras da lei, então nós não precisamos da lei para nada, para coisa alguma. Paulo não está dizendo isso, irmãos, pelo contrário, a resposta de Deus para um princípio de vida legalista, que busca ter vida, esperança e santidade na lei, é justamente o cumprimento da lei. Mas não um cumprimento da lei legalista, como os agitadores ensinavam, mas é um cumprimento da lei estabelecido no fruto do Espírito. Aqueles que andam no Espírito cumprem a lei de Deus. Aqueles que vivem no poder do Espírito cumprem a lei do Senhor. Por meio do Espírito, os crentes vivem uma nova vida caracterizada pelo fruto do Espírito que cumpre toda a lei de Deus. Enquanto o legalismo busca justificação e vida na lei, os crentes encontram justificação e vida em Cristo por meio do Espírito e então passam a manifestar o cumprimento da lei. É por isso, irmãos, que desde a Reforma Protestante, os reformados têm dito que a lei tem usos. Nós não somos salvos pela lei, mas uma vez que nós somos salvos pela graça por meio da fé, Deus nos conduz de volta à lei para cumpri-la, não para a salvação, mas para viver o fruto do Espírito, para desenvolver a salvação, para manifestar a salvação que nós recebemos. A salvação de Cristo não rasga os princípios da lei, não rasga a lei moral de Deus, não rasga o amor, a benignidade, assim por diante. Pelo contrário, a obra de Cristo em nós nos toma pela mão e nos conduz de volta a esses princípios, à lei do Senhor, para que nós possamos cumpri-la, não para a salvação de forma carnal, mas por meio do poder do Espírito, para vivermos agora debaixo da graça, manifestando o fruto do Espírito. Lembra-se, aquele que busca viver segundo as obras da lei, jamais conseguirá sucesso contra o pecado. Jamais conseguirá sucesso contra o pecado, porque ele vai tentar cumprir a lei de forma carnal e vai falhar miseravelmente. E a lei só vai servir para apontar o seu pecado e para agravar o seu pecado. Mas aqueles que foram salvos pela graça, aqueles que conheceram a salvação em Jesus Cristo, eles são então levados novamente à lei de Deus, para cumprir a lei de Deus, não de forma carnal, mas de forma poderosa, por meio do Espírito Santo, por meio da graça e do poder do Espírito. Em Cristo, irmãos, nós somos chamados a viver em novidade de vida.
segundo o fruto do Espírito, nós somos chamados para viver. Paulo também vai nos dizer no versículo 24, viver em novidade de vida. Veja que o versículo 24, ele volta para o mesmo ponto traçado no versículo 16. Na vida que nós temos em Cristo, nós já não vivemos na carne. Veja o que o versículo 24 nos diz, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Veja que Paulo começa nos dizendo que os crentes são aqueles que são de Cristo. E aqui, irmãos, essa é a descrição mais profunda de quem nós somos. Nós somos de Cristo. Paulo está mostrando o nosso estado atual. Por meio de Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, nós somos unidos a Cristo e nós somos dele. E a implicação disso é que nós já fomos crucificados com ele. Porque nós somos de Cristo, nós fomos unidos a ele. E nós somos unidos a ele até mesmo na crucificação. Essa é a linguagem de Paulo por diversas das suas cartas, ou por todas as suas cartas. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E o resultado natural é que nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com ele. E Paulo nos diz, nós somos crucificados com Cristo e nós morremos com ele nós morremos com ele para não mais realizar os nossos próprios desejos. Foram crucificadas as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas inclinações. Nós já não vivemos segundo as nossas inclinações, segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos. A crucificação, porém, com Cristo, não significa que nós destruímos a carne completamente em nós, nesta vida. Não é um término da influência da carne em nós, mas ela já não é o princípio fundamental das nossas vidas. Ela já não é o princípio que nos guia, que nos dirige e que nos orienta. Por isso, irmãos, nessa noite nós somos convidados a olhar para o fruto do Espírito e olharmos também para o nosso coração. Veja, o fruto do Espírito não é o fundamento da nossa salvação, jamais pode ser. Mas o fruto do Espírito também é um importante testemunho da obra de Deus em nós, da obra de Cristo em nós. Por isso, se você ainda se vê guiado, se sua vida ainda é guiada e dirigida pelas obras da carne, de fato você precisa olhar o seu coração, de fato você precisa vigiar o seu coração, para de fato compreender se você já se achegou a Cristo, se você já se achegou ao Senhor, se você já conhece o verdadeiro Evangelho. Se sua vida não é guiada pelo fruto do Espírito, se a sua vida ainda não é guiada pelo poder do Espírito de Deus, se a sua vida é guiada e marcada pelas obras da carne, fora o susto, né, agora? Se a sua vida ainda é marcada, ainda é guiada, ainda é dirigida pelo fruto, ou melhor, pelas obras da carne, você precisa voltar a Cristo urgentemente. Interessante que acho que no susto, quem não se voltou para Cristo teve até vontade agora, né? Do susto que deu. Mas, independente do susto ou não, nós precisamos nos voltar para Cristo urgentemente. A influência da carne, irmãos, como eu disse, permanece em nós. Nós iremos manifestar em alguns momentos da nossa vida os frutos da carne. É triste, mas é verdade. Em alguns momentos nós vamos manifestar as obras da carne, a ira, a inveja e assim por diante. Mas essas coisas não podem ser a marca da nossa vida. Não pode ser a força da nossa vida, aquilo que nos dirige, aquilo que nos guia. A crucificação não é total nessa vida. A carne ainda continua com seus efeitos operando em nós. Porém, nós cremos que, embora a carne ainda haja em nós e nos influencie, de maneira que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, nós vamos cair no pecado, a palavra de Deus nos alegra, nos informando que o novo princípio de vida que existe em nós, que é o princípio do Espírito, prevalecerá. Aqueles que estão em Cristo viverão pelo Espírito,
e o princípio do Espírito prevalecerá naqueles que creem em Cristo. E talvez você esteja no meio da sua luta pela santificação, acreditando que você não está avançando, que você está parado no tempo, que você não consegue desenvolver o fruto do Espírito, que você não consegue avançar na fé de forma alguma. Você ainda vê as operações da carne no seu coração de maneira forte, de maneira muito influente. E talvez muitas vezes você queira se desesperar, se angustiar, porque você ainda vê o pecado tão influente e o Espírito tão fraco no seu coração. Mas saiba de uma coisa: volte-se para Cristo, volte-se para o Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo. Porque se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, se você crê que Ele perdoa os seus pecados, se você crê que Ele lhe justificou diante de Deus, pode ter certeza, o Senhor concluirá a sua obra na sua vida. O Senhor concluirá a sua obra em nós. Aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, realizará a sua obra plenamente em nós, desenvolvendo o seu fruto em nós. Lembre-se, o fruto do Espírito não é uma lista para você se desesperar quando você não encontrar todas essas obras claramente em sua vida. O fruto do Espírito é uma lista para você se alegrar e se encher de esperança, porque ela é o cumprimento da promessa de Deus. Deus está nos prometendo que todo aquele que crer em Jesus terá esses frutos. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo manifestará esses frutos. Por isso, se você quer ter esses frutos, se você quer desenvolver esses frutos, a ordem não é: se esforce muito, joelho no chão, ore muito, faça isso, faça aquilo. A ordem é: se você quer manifestar esses frutos na sua vida, se volte a Cristo, se arrependa dos seus pecados, creia nele e viva por meio da graça e do poder dele. E então esses frutos serão parte da sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento, crendo que em Cristo nós vivemos em novidade de vida. E essa novidade de vida é segundo o Espírito do Senhor, segundo o fruto do Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque nós aprendemos na Tua Palavra que nós somos dirigidos, nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. E esse Espírito produz em nós frutos, não pela nossa luta simplesmente, mas pela Tua graça e pela Tua bondade. Nós te louvamos porque o fruto do Espírito em nós é cumprimento de promessa. Promessas que o Senhor prometeu desde o Antigo Testamento, quando prometeu restauração ao Teu povo. Nós te louvamos porque nós éramos terras desertas, nós éramos terras sem vida, mas o Senhor derramou o Teu Santo Espírito em nós, de maneira que até mesmo terras desertas se tornaram em terras frutíferas, que produzem frutos como justiça, como paz, como alegria, como amor, como mansidão, longanimidade, paz e assim por diante. Senhor, que esses frutos se manifestem em nós. Que o princípio de vida do Espírito triunfe sobre as inclinações da carne no nosso coração. E que ao mesmo tempo, na nossa luta contra o pecado, o fruto do Espírito não seja um motivo de preocupação ou de desânimo melhor, mas que o fruto do Espírito seja motivo de ânimo, ao lembrarmos que em Cristo esse fruto será desenvolvido e fortalecido em nós. Fortalece-nos segundo o fruto do Espírito. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, fiquemos